Olá, na entrevista do Folha Invest de hoje eu converso com Juliana Fernandes, especialista em imposto de renda da consultoria e do escritório de contabilidade MG Contécnica, aqui diretamente do estúdio da BMF Bovespa. O assunto hoje é imposto de renda. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Carol. Nós temos recebido diversas dúvidas de internautas a respeito da declaração do imposto de renda. A primeira delas é em relação a imóveis. Como declarar um imóvel financiado e também um automóvel financiado? Uma vez que o imóvel, no caso o bem é dado como garantia, ele vai declarar lá na ficha bens e direitos somente os valores que ele está pagando no ano. Então, se é um imóvel que foi adquirido em 2012, ele vai colocar lá na descrição toda a descrição do bem, de quem ele adquiriu, quando foi adquirido. Na situação lá, saldo em 31/12 de 2011 vai ficar zerado, porque esse bem não era dele ainda, e vai preencher lá no caso o valor que ele pagou durante o ano no saldo de 31/12 de 2012. Caso para veículos da mesma forma. Mas e se ele comprou em anos anteriores e ainda está pagando esse financiamento, como é que funciona? Aí, no caso, esse bem já vai constar da declaração dele, já vai ter um saldo lá no campo, saldo em 31/12 de 2011, e acima desse saldo ele vai agregar os valores que ele pagou em 2012 e atualizar no campo lá da situação em 31/12 de 2012. Mas ele tem que fazer a soma ou o próprio programa faz essa soma? Não, nesse caso ele tem que fazer a soma. O programa Prefeito de Bens e Direitos, ele não faz soma de parcelas. Ele pode até, de repente, usar uma função da calculadora, fazer a soma na calculadora do próprio programa e usar a função de transportar, que aí ele já transportaria para o campo correto. E em relação à renda com aluguel de imóvel, quem possui um imóvel aluga, como é que declara esse ganho? Então, se o imóvel ele foi alugado de pessoa física para pessoa física, esse rendimento ele é lançado lá na ficha rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. Né? Tem que ficar atento aí no mês a mês, porque sobre esses valores incidem o carnê-leão. Então, se colocar na tabela progressiva, fazer a soma deles, aplicar na tabela progressiva e, se for o caso de imposto de renda, já recolher no mês a mês. Na declaração, se ele fez esse recolhimento, lá nessa própria ficha de rendimentos de pessoa física, ele também tem um campo que só bate na apuração do imposto na hora de fechar a declaração. Se ele aluga esse imóvel para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela já vai reter na fonte o imposto. Então, quando ele fizer o recebimento do aluguel, ele já vai receber o valor líquido. Nesse caso, esses valores eles são informados na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E se ele vende um imóvel? No caso, esse imóvel já vai estar constando lá na ficha bens e direitos, ele vai fazer a baixa lá no campo de histórico, ele vai informar para quem ele vendeu, qual foi a data, por quanto vendeu. Na situação 31/12 de 2012, ele vai zerar esse valor. Tem que ficar atento, no caso que agora com a expansão do metrô, principalmente em São Paulo, muitos imóveis estão sendo valorizados. E para efeito de imposto de renda, o que é considerado é o custo de aquisição. O programa lá, a Receita Federal, ela só deixa você valorizar o imóvel se for por benfeitorias, ampliações, reformas. Então, ficar atento porque se vendeu por um valor superior ao que foi declarado, ele está sujeito ao ganho de capital. Nesse caso, ele tem que preencher um anexo específico, que é o anexo de ganho de capital, que vai transportar os valores para a declaração.